Aqui de início eu vou me apresentar e deixar marcado alguns pontos. Não vou falar meu nome real, nem chegar a dizer onde eu moro. Eu sou o Enix, tenho 24 anos, amo tudo relacionado à tecnologia, matemática, lógica, etc. Tenho português como língua nativa, apesar de eu falar muito mal. Entendo e escrevo em inglês muito bem. Tenho tentado aprender alemão no Duolingo no último ano. Não me considero muito inteligente, tenho péssima memória quando o assunto é lembrar de outras pessoas. Sou muito chato, não tenho paciência para nada em relação a outras pessoas. E sei que isso é um problema. Aliás, já tenho tentado resolver isso daí com vendo psicólogos, etc. Tudo que tenho de bom é a vontade de me sustentar, ajudar financeiramente em casa e ajudar sempre que vejo alguém tendo algum problema. Ponto 1. Peço desculpas pela qualidade do áudio e a falta de fluidez enquanto vou falando. Afinal, essa é a primeira vez que eu gravo a minha voz para qualquer coisa. Ponto 2. Epilepsia e ansiedade são o ponto principal desse vídeo, mas ele vai ser basicamente um mini resumo dos últimos 12 anos da minha vida, já que estou usando isso como uma forma de finalmente desabafar sobre tudo que tem me atormentado nesses últimos 12 anos. Ponto 3. Agradeço a vocês, duas pessoas que estão vendo esse vídeo, que vai ser eu depois de terminar para ver se ficou tolerável, e a minha mãe. Mas esse vídeo não foi feito para ser divertido ou bom de assistir. Como eu disse antes, é uma forma que eu encontrei de me desabafar. Para começar, a minha história com a epilepsia. Vamos para a véspera do Natal de 2012. Nesse Natal, com 12 anos de idade, eu ia ganhar o jogo Portal 2 como presente. Tínhamos pago o boleto no dia passado, e como vocês sabem, demora 3 dias, ou pelo menos demorava antigamente, né? 3 dias para qualquer boleto passar pelo banco. E a qualquer momento do dia 25, o jogo apareceria na minha conta da Steam. Então, para ajudar a esperar, fomos passar a véspera de Natal na chácara de um amigo da família. Depois de algumas horas lá, já no dia 25, a ansiedade para jogar esse jogo foi aumentando. Já estava pedindo para voltar para casa, afinal já era o dia 25, né? A qualquer momento o jogo já ia aparecer na minha conta. Uma tempestade muito forte estava batendo, árvores estavam caindo, coisas voando, com vento muito forte. E acabou caindo uma árvore na estrada entre essa chácara e a rodovia que levava de volta para a cidade que eu morava, me impedindo de voltar para casa, ansiedade aumentando mais ainda. Apenas depois de 4 horas, depois da árvore ter caído, finalmente chegou alguém com uma motosserra para poder tirar essa árvore do meio da estrada. Depois disso, finalmente voltei para casa,
quase tremendo de ansiedade para finalmente poder jogar meu jogo. Ainda descobri que ainda precisava fazer o download, né? E, e com a internet de 10 mega, que era rápida para época aqui no Brasil, iria demorar pelo menos umas 10 horas para completar o download. Meu pai, como todo bom pai faria, fez com que eu fosse finalmente dormir para ver se eu me acalmava um pouco, essa ansiedade baixava. Mas mal sabia ele que essa seria uma escolha que mudaria para sempre a minha vida. Nessa mesma noite, enquanto eu dormia, tive várias convulsões consecutivas. Fui me machucando enquanto eu batia nos móveis que tinha do lado, enquanto eu caía da cama. E enquanto isso, meu pai ia tentando lidar, sem conhecimento nenhum sobre essa doença, com as primeiras convulsões que eu estava tendo na minha vida. Ao final de tudo isso, quando eu acordei, fomos direto ao hospital, onde o médico disse que haviam duas possibilidades. A primeira e mais provável, eu só estava ansioso mesmo, por causa desse jogo. E isso não ia acontecer mais. Ou a segunda, e muito improvável, eu tinha desenvolvido epilepsia. E a ansiedade do último dia tinha sido só a última gota necessária para transbordar o copo e eu finalmente desenvolver essa doença. Infelizmente, depois de mais algumas semanas e mais convulsões, descobrimos que era a segunda opção a correta. Depois de mais alguns meses, pudemos confirmar que o tipo da epilepsia que eu tinha causava convulsões apenas enquanto eu dormia. E depois de um ano com essa doença, começou a minha história com a ansiedade também. Até agora, a ansiedade que ocasionalmente tinha era o tipo comum de uma criança, né? Toda criança tinha ansiedade para brincar com presente novo, ansiedade para viajar, ansiedade pelo episódio novo de Dragon Ball que ia passar só segunda-feira. Mas depois de um tempo com a epilepsia, comecei a desenvolver o medo de ir dormir também. Medo esse que aumentava cada convulsão que eu tinha. Medo que com o tempo foi virando ansiedade também. Ansiedade que conforme aumentava, começou a causar crises de ansiedade, mesmo acordado. Essas crises de ansiedade faziam com que um medo terrível de tudo em minha volta começasse. Essas crises duravam apenas 10 segundos, mas para mim pareciam horas. E tudo que eu podia fazer para combater isso era sentar no chão e tremer, esperando que finalmente passasse isso. Era o que eu pensava na época, pelo menos, né? Com o tempo, obviamente, comecei a ter medo dessas crises, ter medo de uma crise de ansiedade. E assim começou um ciclo vicioso que apenas piorava mais e mais o meu estado. Um ciclo de medo que causava ansiedade, que causava crises de ansiedade, que causava mais medo.
piorando cada vez mais. Depois de anos nesse ciclo, em 2018, no ano depois de eu ter finalmente concluído o ensino médio, essa ansiedade do medo, junto com a ansiedade de ter que procurar um trabalho para poder ajudar em casa, fizeram com que eu começasse a ter medo de tudo, o tempo todo. Medo de olhar pela janela, medo de ter alguma coisa atrás de mim, medo de fechar os olhos enquanto eu ia tomar banho ou para dormir, medo até de olhar para o chão ou para o teto. Esse medo, junto com a ansiedade, fizeram com que eu começasse também a desenvolver depressão. Depressão é essa que me atormenta até hoje. E só consegui sair do fundo desse poço quando em 2019 comecei um curso técnico noturno de Química. Curso esse que infelizmente não consegui concluir devido ao surto de Covid-19 que teve em 2020. Novamente, sem ter nenhum contato social, passando basicamente o dia inteiro sozinho em casa, sem ter como estudar devido ao surto de Covid-19, junto com os problemas que vinham junto com a minha epilepsia e ansiedade. Também sem emprego, sem nenhuma das dezenas de medicamentos que eu tomei ao longo desses anos fazendo qualquer efeito. O único efeito que faziam em mim era causar sono. Remédios esses que já chegaram a mais de 10 comprimidos por dia. Depois de tudo isso, comecei a piorar na questão da depressão novamente, até que finalmente, em dezembro de 2023, mesmo com os meus problemas de ansiedade que atrapalhariam durante o expediente, mesmo com minha necessidade de faltar para comparecer às consultas que eu tinha devido à epilepsia, ou as faltas que eu tinha devido a ter que ficar internado após qualquer noite que eu tinha uma convulsão, devido às enxaquecas que vinham no dia seguinte. Faltas essas que seriam frequentes, ao menos 2 por mês. Encontrei um trabalho que me aceitasse como eu sou. Durante 1 ano e 2 meses, tive o melhor período da minha vida. Finalmente pude ajudar financeiramente em casa. Finalmente eu tinha o meu próprio dinheiro. Finalmente eu era útil. Mas como nada que é bom dura para sempre, em dezembro de 2024, depois de 1 ano tendo que faltar frequentemente, produzindo pouco, devido às crises de ansiedade e o sono fortíssimo causado pelos remédios que eu tomava, meus empregadores tiveram que, depois de anos me aceitando, eles tiveram que finalmente aceitar que me manter como funcionário simplesmente não era rentável. E tiveram que me demitir.
E é assim que eu tô agora, desempregado, ansioso, deprimido e enviando meu currículo para várias empresas sem nunca receber uma resposta. Mas sei que logo tudo deve mudar. Devo conseguir um bom emprego e também tenho que começar a focar mais nas partes boas da minha vida, pois apesar de tudo, ainda são muitas. Bom, esse é o resumo dos meus últimos 12 anos. E aí, Nix, por que você está fazendo um vídeo desse falando sobre esse tipo de coisa, sabendo que se você tiver algum comentário no seu vídeo, é muito provável que seja só de alguém falando de como você foi fraco, de como você lidou mal com a situação. Por que você faria algo assim? Bom, é como eu disse antes. Eu atualmente eu tô no. Eu realmente não tô aguentando mais. Eu tô sentindo que eu só não tô pior do que no ano de 2018. E eu tô sentindo que uma forma de talvez eu combater isso, uma forma de eu finalmente me desabafar sobre tudo isso que me atormentou, é fazer esse vídeo aqui. Bom, se você ouviu tudo isso, muito obrigado mesmo. Comenta aí no vídeo sobre o que você achou e vejo vocês depois caso eu vá fazer algum outro vídeo no futuro.